Então, nessa semana, nós vamos estar estudando as variações linguísticas. O que será que são essas variações linguísticas? Elas são os diferentes modos de se falar, os diferentes modos de se compreender a língua portuguesa. Para cada região do Brasil que nós formos, nós vamos encontrar alguém que está falando de uma maneira diferente, em que ela vai dar uma variação com a nossa fala. Ou até mesmo de uma região de Santa Catarina para outra, nós já temos uma variação linguística. Ou um R mais puxado, ou um I mais puxadinho. Então, tem vários tipos de variação linguística. Pode ser em apenas uma letra, ou então pode ser em várias, uma palavra inteira. Até no português de Portugal, o português brasileiro, eles são a mesma língua, porém, vai ter uma variação muito grande de palavras ali. Uma mesma palavra, mas com vários sentidos diferentes. Aí vocês tinham para ver até na atividade anterior os textos que vocês tinham que escolher 2 deles para copiar no caderno. Agora eu vou ler esses textos aqui para vocês para depois nós compararmos as variações que foram encontradas dentro deles. Declaração mineira de amor aos amigos. Amo você. Você é o colírio do meu olho. É o chiclete agarrado na minha calça jeans. É a maionese do meu pão. É o cisco no meu olho. O outro olho eu tenho 2. Recheio do meu biscoito. A mastomate do meu macarrão. Nossa senhora, gosto demais da conta, uai. Você é também o perfume da minha penteadeira. O dente frouxo da minha escova de dente. Oi pro você ver. Quem tem mais amigos assim, tem um tesouro. Leu guardasse tesouro com tudo carinho. Do lado esquerdo e dentro do meu coração. Amo seu, uai. Agora nós temos os tipos de assaltante. O assaltante paraibano. Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula. Não se cague e não faça mugança. Arrebola o dinheiro no mato e não faça pantin, senão enfia a peixeira no teu bucho e bota o teu fato pra fora. Agora nós temos o assaltante baiano. Ô meu rei, isso é um assalto. Levanta os braços, mas não se aveste não. Se não quiser, nem precisa levantar para não ficar cansado. Vai passando a grana bem devagarinho. Não repara se o berro está sem bala, mas é para não ficar muito pesado. Não esquenta, meu irmãozinho. Vou deixar teus documentos na encruzilhada. Agora para o assaltante mineiro. Ô só, presta atenção. Isso é um assalto, uai. Levanta os braços e fica quentinho. Que esse trem na minha mão tá cheio de bala. Minhó, passa logo os trocados que não tô bom hoje. Vai andando, uai. Agora, o assaltante São Paulino. Orra, meu, isso é um assalto, meu. Levanta os braços, meu. Passa a grana logo, meu. Mais rápido aí, meu. Que ainda preciso pregar a bilheteria aberta pra ir comprar os ingressos do jogo do Corinthians. Meu, pô, manda aí, meu. Agora, o assaltante carioca. Seguinte, bicho. Tu se ferrou, isso é um assalto. Passa a grana e levanta os braços pro rapá. Não fica de bobeira, vai lá andando, se olhar pra trás, vira presunto. E por último, o assaltante gaúcho. Ô guri, ficas atento. Bah, isso é um assalto. Levanta os braços e te quieta, tchê. Não tentes nada e cuidado que esse facão corta com uma barbaridade. Passa os pila pra cá e te manda lacria, senão 44 fala. Então nós temos aqui vários assaltantes de várias regiões brasileiras. Então, como eu dizia pra vocês, o que é a variação linguística? A língua ela não é usada de modo homogêneo, então não é usada de forma igual em todas as regiões, por seus falantes. O uso de uma língua varia de época para época, então palavras que eram utilizadas lá no tempo dos nossos avós, no tempo dos nossos pais, hoje em dia não são usadas mais. As gírias foram mudando, as palavras foram mudando. Assim é nas classes sociais, então uma pessoa com maior escolaridade vai ter uma forma diferente de falar daquela que for menos escolarizada, ou também diante de circunstâncias diferentes, como eu falei lá do tempo dos avós e os tempos de hoje em dia, ou de grupos diferentes. Então nós temos vários tipos de variações linguísticas que deixam o português de certa maneira mais bonito, porque nós passamos a conhecer novas formas de palavras. E existem 2 tipos bem distintos de variações linguísticas, que são os dialetos,
que é as variedades que ocorrem em função das pessoas que utilizam a língua, ou seja, os emissores, as pessoas que falam, e os registros, variedades que ocorrem em função do uso que se faz da língua, as quais dependem do receptor da mensagem e da situação. Agora nós temos aqui quais que são os tipos de variação linguística, assim classificados. Variação dialetal, regional, social, etária, profissional e de registro. São esses os tipos de variações que nós vamos estar estudando ao longo das nossas aulas. O primeiro é a variação dialetal. O que será que é uma variação dialetal? Então, cada pessoa traz em si uma série de características que se traduz no seu modo de se expressar. A região onde nasceu, o meio social em que foi criado, ou em que vive, a profissão que exerce, sua faixa etária, então sua idade e o seu nível de escolaridade. Então, a variação dialetal, ela vai ocorrer em diferentes tipos de situação. Então, no caso dos exemplos a seguir, que vocês vão ter agora, nós temos os seguintes tipos de variação. A região onde nasceu, a variação regional. Aipim e mandioca, ou então macaxeira, são palavras que se referem ao mesmo alimento, mas que vão variar de uma região para outra, para a mesma raiz no caso. Tu e você, a alternância do pronome de tratamento é variando de uma região para outra. Então, em alguns lugares usam-se ou tu, outros lugares você, ou até mesmo ti, e assim por diante. Ou então o meio social em que ela foi criada, em que ela vive, o nível de escolaridade. No caso brasileiro, essas variações estão normalmente interrelacionadas, chamadas de variação social. Então, a substituição do L pelo R, clube para dizer clube, ou então planta para dizer planta, e assim por diante. A eliminação do D no gerúndio, correndo ou correndo. Então, depende de como foi criada essa pessoa, ela vai acabar falando da maneira como ela foi acostumada a falar. A troca do A pelo O. Saltar do ônibus, soltar do ônibus, aliás. Então, também temos uma variação em algumas letras aqui em específico. A profissão que exerce é chamada de variação profissional. Uma linguagem médica, nós teríamos ali ter um infarto. Ou no dia a dia, mas algumas pessoas falam fazer um infarto. E no jargão policial, um elemento, uma pessoa, uma viatura, um camburão. Então, são variações que ocorrem dependendo da profissão. E daí nós temos por último aqui nessa variação dialetal, a variação por etária, por faixa etária. Então, a variação por idade. Irado, sinistro, termos usados pelos jovens, então, para elogiar, no sentido bacana, no sentido legal, alguma coisa. E pelos mais velhos, eles já não iam entender dessa mesma maneira, eles iam entender de uma maneira diferente essas mesmas palavras ali. Então, essas são algumas das variações que nós vamos encontrar dentro da variação dialetal. E é isso que nós vamos estar estudando ao longo dessa semana. Os tipos de variação, quais são eles? Por que eles ocorrem? Qual a maneira de identificar esses tipos de variação? Espero que tenha ficado claro até aqui que nós vivemos num país que a língua é a mesma, porém as variações dessa língua são diferentes. E que tenha ficado bem claro para vocês. E até a próxima aula!